Dá para me escutar bacana aí? Todos da TVT, obrigado aí pelo carinho, através aí das minhas publicações nas redes sociais, chegaram até a mim e eu rapidamente já fiz aqui um pré-cenário para que a gente pudesse conversar, viu? Ana, eu vou tirar aqui só um, porque eu estou me ouvindo duas vezes, tá? Mas enfim, através das minhas publicações chegaram até a mim, eu fico muito honrado e muito feliz. Creio que também os meus seguidores da internet, do Instagram, do Facebook. Estou gravando aqui para que eu possa postar depois. Mas antes de tudo, cara, poxa, quem já entrou aqui, quem já foi entrevistado pela TVT, grandes nomes da política nacional, grandes políticos, né? Humberto Costa, quem já passou por aí também, meu Deus, Lula, a nossa governadora aqui do estado do Rio Grande do Norte, a Fátima também, diversos nomes, né? E a pergunta que nós temos que responder são três: como eu tenho reagido às opiniões contrárias, né? Eu acho que tem diminuído, né? Tem diminuído porque a situação ficou muito séria. Quando você entra em rede em pronunciamento oficial de rádio e TV para falar que é uma gripezinha, que está tudo tranquilo, que vai voltar ao mercado, que, enfim, gente, e no outro dia o ministro está quase demitido, só não foi demitido por conta da reunião com militares, Senado e Câmara, porque na minha opinião também eu acho que ele está muito bem preparado para, diante da realidade brasileira, de conduzir, né, essa pandemia. Eu tenho reagido tranquilamente, eu não tenho me furtado de até mesmo, não é confrontar, mas sim chegar e defender uma tese daquilo em que eu venho estudado. Ou seja, nós temos uma oportunidade, o Brasil tem uma oportunidade hoje de aprender junto com todos os estados. Na minha opinião, esse presidente deveria fazer isso, reunir todos os governadores e não jogar a culpa no governo X, Y, Z. Poucos governadores são aqueles governadores do bem. Agora, muitos governadores aí, não, isso não adianta, não é tempo para fazer isso, sabe? Eu acho em que tem diminuído muito, né? Aqui no estado do Rio Grande do Norte, por exemplo, nós temos a governadora Fátima Bezerra, que desde o início da pandemia já se preocupou bastante com relação ao isolamento, né? E a gente vai chegar lá, que é a próxima pergunta, né? Qual a minha opinião com relação ao isolamento? Como o Rodrigo falou aí de Maceió, um abraço Maceió, morei em Maceió, passei 7 meses aí, foi muito bacana, um abraço. E também ao Jefferson, que também falou do Ceará. Então, eu sou praticamente favorável à vida. Eu não consigo admitir, não consigo crer e ver cristãos defendendo o fora isolamento e defendendo a volta ao trabalho. Eu acho que, na minha opinião, não, porque eu estou preocupado com a economia e outras coisas mais. Você não acha que também a Alemanha, a Itália, a China, com a potência que é, né, a segunda potência mundial, passou por isso de forma, sabe, drástica? Será que ela não está também preocupada com a economia? Claro que está. Será que eu também não estou preocupado com a economia? Claro que eu estou. Obviamente eu sou brasileiro, eu quero que esse país dê certo, sabe? Agora, lamento dizer que sem vida não existe economia. Isso é uma realidade, é um fato,
né? Segundo o ministro Mandetta, o isolamento ele tem que ser, eles até mudaram, não falam nem isolamento, eles falam distanciamento, né? O distanciamento popular. Porque se for falar isolamento, Bolsonaro vai lá e fica chateado, né? Então, perguntado agora, recentemente em Goiás, pelo fato de Bolsonaro ter saído, abraçado, não sei o que lá e tal, tirou a máscara antes de abraçar a população e tal, aquela coisa. E ali era um hospital em que estava sendo inaugurado com investimento, né, de recursos do governo federal. Eu acho que nós temos que nos preocuparmos mais ainda dessa confusão em que nós temos com relação a essa coisa política, essa briguinha política, sabe? Porque tem pessoas em que não tem como você discutir. Na minha opinião, política se discute sim, mas tem pessoas que não têm condições mínimas para você discutir. Pessoas essas em que se chegar o presidente, matar 3, 4, 5, 6, aí vai dizer, o presidente estava certo. Aí não tem como. São pessoas que só pensam neles, sabe, vaidade. Eu acho que o presidente tem dado um péssimo exemplo brasileiro. Acho que na minha opinião, é o pior exemplo como maior autoridade do Estado, no caso eu falo de todo o Brasil. Então eu fico doente com esse tipo de coisa. O isolamento ele tem que ser vertical. Por quê? Sabe, eu não entendo. O isolamento ele tem que ser horizontal. As pessoas têm que ficar em casa. Por quê? Só funcionar os serviços públicos. Lá na casa da minha mãe, por exemplo, só sai ela, porque o companheiro dela já está na zona de uma situação complicada. E todos saem com a mascarazinha, álcool em gel, tudo bem direitinho. O isolamento a gente está cumprindo direitinho, sabe? Não existe outro remédio. É um remédio muito doloroso, mas não tem como comparar com outro remédio. Vai acabar a quarentena, Bruno? Na tua opinião, isso vai melhorar em quê? Não vai melhorar em nada. Só vai piorar. Milão fez isso. Milão não pode parar. Gente, o Brasil colocou a campanha no ar. Vou até tomar um gole de café. Não mudou nem o nome da campanha. Pegou um Ctrl+C e Ctrl+V. Olha só o absurdo. Ctrl+C e Ctrl+V de Milão. Milão não pode parar. O Brasil não pode parar. Todos têm que voltar ao trabalho, etc e tal. As coisas têm que voltar à normalidade. Não! Nós não temos nem EPIs, os equipamentos de proteção individual suficientes para quem já está em situação de agora de risco. Imagina depois, esse vírus é apaixonado por aglomeração. O Dória lá em São Paulo, por exemplo, eu não tenho, sabe, não concordo muito com o Dória, mas ele tem feito um trabalho, sabe, embasado na ciência, respeitando a Ordem Mundial de Saúde, respeitando o ministro Mandetta. E está aí, trabalhando firme. Entrou em contato agora com a Vivo, com a TIM, com a Claro, com a Oi, e estão juntos agora para saber como é que está a movimentação. Não tem como você sair sem o celular, não é verdade? Então, caiu para 46%, ou seja, 54% das pessoas não estão respeitando o isolamento, que é o isolamento de ficar em casa. O que é que vai acontecer? A cidade pode entrar em colapso, como entrou agora recentemente, Manaus está em colapso. Não se tem mais leito, estão fazendo agora uma operação lá em Manaus, que pelo amor de Deus, as pessoas estão morrendo. Falta de leito, falta de EPI, falta mas Bruno, você é um cara muito... Ontem chegou um camarada que ele
queria me confrontar, e eu realmente cheguei, falei com ele, olha, Japão não adotou a quarentena porque é uma cultura totalmente diferenciada. Assim que chegou o primeiro caso de coronavírus, o que é que aconteceu? O governo chegou junto e chegou e começou a fazer o quê? Testes rápidos. Tá positivo, meu filho? Então você vai fazer o seguinte, vai para o isolamento. Tá negativo? Beleza, fica aqui. Japão tem na cultura já usar uma máscara, as pessoas saem de máscara. Mesmo antes da Covid, mesmo antes do coronavírus. Japão tem uma cultura totalmente diferenciada da nossa, que gerou até uma repercussão diante a Copa do Mundo aqui do Brasil, porque os japoneses começaram a acolher o lixo, entendeu? Eles não... É uma questão cultural. Por isso que não precisou de quarentena e não morreu tanta gente. Mas morreu, entendeu? Mas teve casos. Agora, diante ao comportamento do presidente Bolsonaro, que é a última pergunta que eu quero, antes de tudo, dizer, é um comportamento totalmente irresponsável, ultrapassando os limites da irresponsabilidade. O camarada fazer, sabe, isso aqui e apertar a mão de uma senhora, realmente é de doer, de partir o coração. Aí chega, sabe, diversas outras pessoas defendendo tipo de coisa como essa, eu nem discuto. O que é que acontece? Eu faço que nem um humorista que disse assim, olha, não discuta com bolsonarista, eles não querem saber de vidas, não querem saber de vocês. Tem muita gente arrependida que eu tenho como amigos e que se arrependeram com relação a isso, mas antes do arrependimento nós já conversávamos tranquilamente, porque são pessoas tranquilas, essas pessoas eu converso. Agora, esse comportamento tem causado e vai causar uma situação muito mais complicada ao Brasil. Por quê? Porque a partir do momento que o cara que tem que dar maior responsabilidade e em exemplo, ele está na rua, está na padaria, tá na farmácia, quando sai da farmácia, perguntado pelo jornalista, o que o senhor estava fazendo? Estava fazendo o teste de gravidez. Isso é coisa que se faça com o ser humano, sabe? Daí você já tira, eu não sei o que é que vai acontecer pela frente. Apenas muita oração, muita oração. O isolamento horizontal, ficar em casa é um remédio amargo para a economia. Não estou feliz com isso. Não é legal, eu sou um cara, sabe, totalmente fora de mim, eu já quero sair, já quero gravar, já quero fazer um programa de televisão, já quero renovar, estou aqui só de podcasts e outras coisas mais, eu não saio desse ambiente, aqui é minha casa, aqui é meu home office, entendeu? Por quê? Porque eu sei que é muito sério. Nós estamos vivenciando uma situação muito séria, em que eu acho, e todos os telespectadores que estão agora nos acompanhando através do jornal, viu, Ana? Nós estamos vivenciando um momento muito complicado com relação ao presidente Jair Bolsonaro. E não adianta, infelizmente não adianta, porque ele tem um cara muito sério que é o Mandetta, mas ao mesmo tempo descumpre todos os dias. Eu quero saber o que hoje ele vai fazer. E dizer o seguinte, eu não sou contra a situação Bolsonaro. Por quê? Porque eu quero que o Brasil dê certo. Eu oro todos os dias para que ele faça algo de bom. Aí chega na minha internet, aqui nas minhas redes sociais, que o ministro Mandetta enviou 58 milhões para o Rio Grande do Norte. Olha, aplausos, é isso aí. O ministro está correto. Mas foi Bolsonaro, autorizado por ele. Aí entra aquela coisa, sabe? Como é que uma pessoa autoriza e ao mesmo tempo não obedece o seu próprio ministro? Hein? Será que está preocupado com vidas? Na minha opinião, nós não podemos mais
tolerar um tipo de situação como essa. Eu acho que eu já dei a minha participação. Quero agradecer, viu, Ana Flávia, a você que tem me procurado aqui no direct para dar essa informação, a todos que estão nos acompanhando, nos assistindo aqui. Me sigam no Instagram, @brunozen, que eu vou compartilhando outras informações também. TVT, um abraço, e a todos que fazem essa emissora cada vez mais crescer na internet e outros veículos de comunicação. Grande abraço. Nós temos um clima aqui em Natal muito bacana, né? Tá fazendo sol, mas à noite, às vezes, uma hora para outra cai aquele toró, aí para e tal, mas Natal tá sendo Natal, né? A cidade do sol, nesse momento. Pelo menos agora, né? No dia 12, às 8h30 da manhã, né? 8h29. Um abraço, que Deus abençoe a todos. Valeu, vamos ficar em casa e vamos sair dessa. Um abraço.